Livro Poesia de Areia, volume 2. Autor Caio Lebal Peixoto. Dedicatória para Gabriel Brandão e Ansgar Johan. Ex-vizinha. Justamente quando começamos a escrever nas histórias um do outro, com nossas próprias canetas, caligrafias, palavras e jeitos de escrever, você foi embora, levando junto a sua história, sua pessoa, quem você era e o significado que você já representou para mim. Enquanto dormia, podia jurar que estava ouvindo o seu chamar da minha porta. Você parecia com a pessoa que vi no dia do seu partir, gritando o meu nome, me pedindo para abrir a porta, de deixar entrar, me ver novamente e continuar a escrever parte da sua história no livro da minha vida. Acordei, sem som, sem mais sinal da sua presença. Olhei para a porta do meu quarto, contemplando a dúvida. Eu deveria ir para a porta? Ver se você estaria mesmo lá? Ver se você continua a mesma pessoa de antes, em termos de carne, espírito e significado. Você estaria mesmo disposta a voltar a escrever no meu livro? Porém, a pergunta mais importante seria: você ainda preserva as palavras que eu mesmo escrevi no livro da sua vida? Ácido sobre tôrano. Em certos momentos tenho vontade de sair, porém não quero ir embora para sempre. Apenas sair um pouco de cena, me recolher para um lugar fora do olhar público. Para isso, derramo um pouco de ácido sobre mim mesmo. Deixo meu corpo dissolver e assim deslizar para fora do trono do controle. Assim deixo com que a assombração com a qual firmei um contrato assumir o comando e fazer o que lhe der vontade. Entrelaçar de artérias. Damos nossas mãos, nossos pulsos entram em sincronia, nossas artérias dão as mãos, se entrelaçam, se unem e se fundem. Deixam de serem duas até virarem uma, e progridem até virar um único coração, e o amor de dois bombear e pulsar, como um único órgão. Caso você se vá, existirão lacunas nos espaços onde ficavam suas falas, haverão parênteses vazios nos escritos destinados às suas palavras. Veremos apenas silhuetas transparentes nos antigos percursos dos seus gracejos. Saboreemos o sal da comida, antes sempre coberto pelos seus doces carinhos. É equivocado dizer que sua presença será notada logo após você partir. Muito pelo contrário. Os rastros e vestígios com sua assinatura são componentes vitais do nosso cotidiano. Aconteceram de pouquinho em pouquinho, crescendo em número e intensidade. Não se tornaram mais vulneráveis à indiferença caso venham acabar, como numa relação de protocooperação. Suas ausências afetariam nossas existências, tal qual relação de mutualismo rompidas. A fonte dos amores cadentes poderia acabar um dia, mas o registro deles será guardado nos rolos de filme de nossas cabeças. Quando a saudade bater, poderíamos apenas revelar as fotos e te trazer para perto da gente, mais uma vez depois da última vez. Pontes entre sonhos. Durmo, levito, entro em ascensão para a cama localizada no centro da ilha que abriga meus sonhos. Levanto da cama ao ouvir gritos de pesadelos distantes. Sinto incômodo, apesar dos meus sentidos serem pela salinidade da terra abaixo de mim e pelo sútil cantar das palmeiras, cujos cabelos esvoaçam acima de mim. Levanto da minha cama, materializo uma ponte, alimentada pela minha força de vontade e pelo meu desespero. Caminho sobre madeira, étera, escura e extensa. Examinar estado de espírito de ente querido. Chego à ilha dos seus sonhos, sendo esta ligeiramente parecida com a minha. Te vejo acordada, alerta e assombrada pelos monstros criados por feridas,
cujas cicatrizes você insiste tanto em apagar. Sento-me em sua cama, pouso sua cabeça, em meu colo aliso seu cabelo, tiro piolhos dotados de pesadelos, sedentos por sua plenitude. Deito ao seu lado, na sua cama, após finalmente te fazer dormir. Nossos corpos vaporizam-se, descendo até a realidade, materializando-se em corpos de carne. Você acorda em sua verdadeira cama, feliz e serena ao estar acompanhada de vestígio de gracejo meu. Pensamentos esféricos. Ao se observar uma coisa, pessoa ou acontecimento, temos a opção de ver do jeito que se apresenta, ou podemos baixar um filtro e ver do jeito que acharmos melhor. Olhamos para o alto, vemos bolhas no céu, contendo vários pensamentos, podendo usá-los para vestir tudo o que vemos, atribuindo assim significados. As bolhas caem, estouram, derramando nossos pensamentos sobre aquilo que vemos, não conseguimos observar, sobre diferente ótica, somente após demorado banho de realidade. Tornar-me seu. Os títulos de suas canções passaram a incluir meu nome, seus versos, dizeres direcionados a mim, melodias vocais, anzóis sonoros fisgaram meu desejo, fazendo-o gritar por você, chamando seu nome até virar palavra banal e sem significado. Me escolheu, elevou-me a alvo de sua afeição, tinta para sua criatividade, destinatário de juras de amor, largadas em rios gasosos sobre nossas cabeças, aquelas ditas em silêncio, longe de todo mundo, aquelas com toda a sinceridade do mundo, pois só você as fala e as ouve. Me pediu para que eu deixe com que você me escolha, me tornar seu, e assim te escolher sempre. Não uma escolha exclusiva, mas sim escolher te incluir nos meus sonhos, na lista de nomes a ser entregue em minhas orações, nas memórias que pretendo preservar. A única escolha exclusiva para você, sendo esta de minha autoria, é te levar à pessoa merecedora de receber um eu te amo, embebido e encharcado e paixão. Galhos perfurantes. O amor cresce dentro de você um pouco a cada dia, sem necessitar de água ou adubo. Ele cresce até virar uma planta, uma linda planta, pronta para ser entregue, para quem a mereça em seu estágio inicial. Só não demore, pois caso ele fique dentro de você por muito tempo, a planta irá se tornar árvore de sangue, com afiados e perfurantes galhos, machucando, furando, te punindo por não o deixar sair. O perfeito exemplo da toxicidade, ao se guardar lindo sentimento. Te presentear com sentimento. Aqueci todos os sentimentos que nutro por você. Eu os aqueci com a chama do meu coração, a ponto deles expandirem e transbordarem pelo meu corpo. Deixo eles caírem sobre o papel. Dou tempo para eles ficarem confortáveis e assumirem a melhor forma possível como palavras. Isso que faço não necessita de ouro, muito menos de cédulas coloridas. Apenas invisto meu tempo e energia para tirar o pedaço de mim, com seu nome, bolsa de água, com todo afeto direcionado à tua pessoa. Plantado por você e cultivado por nós dois. Meu presente irá perseverar, mesmo nos testes do tempo mais perversos e cruéis. Pois, diferente das coisas do reino material, que a cada segundo se tornam mais perto de se tornarem areia e ficam mais distante de serem coisas propriamente ditas, meu presente será guardado carinhosamente na sua memória, desaparecendo somente no dia em que você desaparecer. O que é a morte? É o cair e desligar da vida, seguido pelo levantar e ligar de uma nova. É a despedida de um ente querido, seguida das boas-vindas de um novo a partir dele. É o luto, cavando a pele, cortando e perfurando, terreno fértil para a gratidão e reconstruir. É o derreter da estátua de gelo, totem de antigo significado, evaporar, condensar, chover a água com um novo significado. É quebrar, destroçar, para depois preservar,
e admirar. É dizer tchau, adeus. Para depois de um tempo dizer oi, olá, prazer em te conhecer. Embriaguez de relâmpagos. Vez ou outra, sinto necessidade de me embriagar de relâmpagos para desbravar a noite e sua falta de luminosidade. No entanto, ele aguça e distorce. Audição minha, fazendo-me ouvir sons escondidos e imaginários. Projeta a luz dos meus medos nas paredes, fisgando minha atenção, com a ajuda da isca do medo, capturando minha sanidade. Promove o impossível, aplausível, instiga receio cabível, ansiedade comestível, pela raciocinalidade, indigerível, paranoia deletéria, pânico terrível. Você irá afundar também? Vejo pessoas ao meu redor afundando, seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, seja por enchente, aparente ou imaginária, sob ranger de dente, terremoto, processo cadente. Pode ser até mesmo um sentimento deprimente. Talvez elas poderiam continuar no meu campo de visão, mas seus novos significados não têm o mesmo brilho valente. Pessoa querida ao meu lado, não sei se você irá partir, decair, sucumbir, ruir, sumir, cair. Se sim, não sei quando. Sua presença vai se esvair. Só desejo, sua vida embeber, com palavra bonita, impassível ao esquecer, realizar, amortecer, de inevitável padecer. Quando você inevitavelmente descer, irei segurar sua mão, minha tentativa de salvação. Farei você receber, em vão, tentarei impedir, ou perder. E por fim, uma lágrima sobre o lugar onde você sempre pisou. Deixarei escorrer. Metade leve, metade pesada. Desde o momento no qual lhe entreguei perdão, vi sua imagem dividir em duas. A primeira oculta e negativa, pesada por conta de toda a raiva, todo o rancor, todo o ressentimento, que senti e acumulei. Larguei ela e a deixei cair. Cortei o vínculo que ela tinha comigo. Tornei-a não comunicante, não aparente, não evidente, não existente. A segunda, a mais leve e translúcida, digna de carinho e empatia, clara o suficiente para ver e sentir como você, ler cada boa intenção sua para minha pessoa. Testemunhei instabilidade de ideias suas, de palavras, de corpo e presença. Você faz questão, porém, de me presentear com um pedacinho do seu coração, uma única parte estável e íntegra da sua vida. Mesmo que seu corpo às vezes seja gasoso, abstrato, imaginário, ainda terei pedaços do seu amor, sempre disponível, sempre presente, sempre intacto, para sempre você. Carbonização. Este clima frio dentro de mim me enoja. Estou farto dele. Uma sensação gelada torna meus dedos dormentes e arroxeados. Limita meu andar. Sensação negativa, não posso tocá-la, não consigo gerar calor dentro de mim. A fim de parar essa dor, preciso urgentemente de fonte externa, de calor. Palito de fósforo, isqueiro, fogueira, não quero esses. Essas fontes constantes e fracas, eu quero as maiores, mais escandalosas e instáveis, os grandes incêndios. Erupções vulcânicas, dramáticas e possessivas, podem me engolir, cobrir de calor, ao mesmo tempo que me transformo em propriedade exclusiva delas. Não importa se eu vou acabar queimando, machucado, despedaçado, carbonizado. O que importa agora é se eu vou mesmo ficar aquecido, mesmo que possa doer e possa acabar com minha existência e minha identidade. Encaixotar pretendentes. Antes da minha primeira palavra, você vê sua chegada, anunciada pelo primeiro passo. Você se impressiona pela aparência, pelas belas palavras, pelo jeito delicado de se referir a você, e pela sua idade no seu fazer das coisas, mas não é o bastante. Pega uma maquita e cerra as arestas, que faz com que ele seja ele mesmo, suas mais autênticas assinaturas, com toda a brutalidade que seu amor poderia entregar para seu pretendente, caber na sua vida, mas não é o bastante. Você remove estruturas, formas e coisas, remove braços, pernas, cabelos e olhos. Cabelo, preferências, gostos, sonhos, desejos e objetivos, para virar apenas um pequeno pedaço de carne para a finalidade de encaixar na sua vida, mas não é o bastante. Em sua última tentativa, você decide pegar seu pretendente,
encaixotá-lo, trancá-lo em caixa de madeira, deixá-lo sem voz, escolha, liberdade e livre-arbítrio. Para acompanhá-la, servir de animal, amuleto da sorte, troféu, para assim finalmente encaixar-se na sua vida. Só assim será o bastante. Evitar o sinistro. Fiquei com saudades do eu mais jovem, um eu mais sonhador, otimista, inocente, esperançoso e puro. Eles estavam desaparecidos, desde que passei por coisas, as mesmas coisas que nos tornam adultos. Procurei por ele, eventualmente eu o achei. Perguntei se ele queria voltar, mas ele se recusou. Segundo ele, somente eu do presente poderia lidar com o sinistro que se mostra diante de mim, todo o terror, toda a ansiedade, toda a preocupação, todos os medos em minha cabeça. Apesar de ser jovem e cheio de vida, ele não é robusto e resiliente, como o meu eu de agora. Fios desencapados. Preciso de uma pessoa feita de material isolante, para isolar dentro de mim tudo o que há de ruim, proveniente de minha própria existência. Pois quando fico sozinho, sem capa alguma, faíscas começam a aparecer, por conta dos fios dentro de mim. Faíscas brilhantes, sem forma fixa, tão abstratas, representações tão irregulares quanto as emoções que a originaram. Eletrizam, queimam, machucam, afastam outras pessoas de mim, além de deixarem feias cicatrizes em mim. Por isso, procuro pessoa isolante, calma, atenuante, de um montante causado por conflito gritante, eletrizante, cortante, em todo instante, ligada a mim por barbante, nunca distante. Pois sem cuidado constante, perco razão para continuar a perdurar, sendo estar fator ligante, para da minha vida continuar sendo amante. Transbordar sentimento vermelho. Sempre acostumado a uma, duas, três gotas de sentimento vermelho em seu balde. Levantá-lo com fraqueza, por conta da carência de líquido, beber as gotas, dormir e esperar, pela mesma quantidade no dia seguinte. Um dia escolhido ao acaso, vieram mais e mais gotas, 4, 16, 32, 60, 100, 200, 500, mais do que o balde poderia suportar, chegando ao ponto de não conseguir mais levantá-lo. As gotas engrossaram, multiplicaram-se em dezenas, centenas, milhares, até virar uma chuva, e não conseguir mais contar. É demais para o balde, ele transborda, sentimento vermelho, em abundância, sendo engolido por enchente. Todo o horizonte é povoado por sentimento vermelho. O corpo não aguenta mais, esmaga-se e libera o próprio sentimento vermelho, misturando-se com a enchente. Não podia mais discernir o que era seu e o que era deles, só passou a apreciar tudo aquilo, um estado de embriaguez. Você me deixou entrar. Adentrei sua vida, os lugares habituais dela, as pessoas bem quitas por ti, tudo que é tocado pelas suas mãos. Você poderia ter muito bem ter me tirado da sua vida. Porém, tive liberdade o bastante para criar minha moradia, dentro das estranhas da sua vida, tornando-me não somente invisível, como também vital e fundamental. Consigo muito bem mudar as expressões das pessoas amadas à sua volta, indo de um apreço insubstituível, por receio, repulsa, pena, tristeza e até mesmo um velado desejo de se afastarem de você. Sou capaz de tirar o sabor de todo prato delicioso que antes te dava água na boca. Tirei toda a alegria recompensada ao se submeter ao prazer. Removi e rasguei. Todo anseio e ânimo pelo dia seguinte, drenei toda a esperança pelo seu futuro e troquei por desesperança, pessimismo e falta de perspectiva. Quando chegar a hora de você finalmente notar minha ilustre presença e tudo o que eu fiz até agora, você poderia até tentar colocar suas mãos em mim, para me arrancar, tirar, remover, porém a visão de uma vida sem mim, sem o que eu poderia lhe entregar e proporcionar, te assombraria, te fazendo se afastar de mim, atrofiar, retrair e me deixar assumir o controle. Voltei a sonhar. Estou exausto de tanto sujeitar meu espírito à tormenta hiperrealista desse mundo enfadonho, cinzento, chato e incapaz de ver além do que ele pode ver apenas com os olhos. Cortei as correntes enferrujadas que prendiam minha cabeça nesta realidade, mal cuidadas, esquecidas e surradas,
A falta de zelo por elas é diretamente proporcional à minha vontade de escapar deste plano. Minha cabeça voou feito balão, livrando-me de toda a verdade, mesmo temporariamente, que toda pessoa obrigada a ouvir passou a ouvir apenas as minhas próprias palavras e não os dizeres vazios e fúteis de pessoas medíocres. Essas dotadas de rasa crença que estamos aqui apenas para fabricar miséria e riqueza de mentirinha, até o dia no qual eles irão tomar eterno banho de terra. Minha cabeça é despida de toda preocupação disfarçada de prioridade importante. Consigo ver todas as pessoas em sua pequenez, embriagadas em sua sensatez, enquanto eu obtenho minha vez de ascender até as nuvens e deixar que o algodão doce delas entre pelos meus ouvidos e assumam toda e qualquer forma que a minha imaginação ordenar que elas assumam. Canarinha. Me apaixonei por uma canarinha, que pousa na minha janela e canta todos os dias para mim. Ela canta para mim canções que não podem ser cantadas por outros passarinhos. Fala as mesmas palavras que eles, porém de maneira mais bela, agradável e atrativa. Me dá vontade de ouvir todas as palavras do mundo, pela voz dela. Uma voz tão linda e tão delicada, mas tão difícil de descrever, em papel para aqueles desprovidos da oportunidade de ouvi-la. Mesmo se eu tivesse um dicionário ao meu lado, tendo acesso às mais bonitas palavras criadas pelo homem para definir, tudo considerado bastião da beleza, eu acharia insuficiente. A voz dela deixou uma marca em mim, tal qual pegada sobre a areia. Uma pegada incapaz de ser apagada. Vou carregá-la por toda a minha vida, deixando a memória dela dessa vez se repetir. Há de eterno, guardando-a dentro de mim, quando estiver em minha cama, de madeira, abaixo das camadas da densa terra, dormindo meu sono eterno. A única escolha possível. O único final possível, num mar de pessoas, é focar minha atenção somente em você. Uma estátua viva e luminosa, em um oceano escuro de pessoas. Sempre foi minha única, principal e exclusiva opção, até mesmo nas vezes em que não olhava para você, não pensava em você. E até mesmo quando eu não sonhava com você. Seu nome vem constantemente à minha boca, meus dentes, minha língua e minhas cordas vocais, sempre engatilhadas para disparar o som dele, chamar você, até mesmo quando estou sendo esmagado por solidão, silêncio, quando estou perto de qualquer pessoa sem ser você, e até mesmo quando você tiver esquecido de mim. Tentar te esquecer é um esforço em vão, pois quando olho no rosto de cada mulher que poderia tomar seu lugar em minha vida, e imaginação, minha mente, um impulso, tentar procurar cada e qualquer imperfeição no rosto delas. Que me lembre de você, pois assim posso desenhar seu rosto sobre os delas, cobri-los totalmente pela sua lembrança. Desse jeito, poderia acabar com toda a saudade. Sonhos tangíveis. Diga-me, quando eu sonho com você, você também sonha comigo? Quando eu sonho tanto com você a ponto de sentir seu toque, ouvir sua voz e perceber sua presença perto de mim. Acontece a mesma coisa com você? Será que se nós sonharmos muito um com o outro, será nós poderemos ver um ao outro? Saber onde o outro está, mesmo que estejamos separados por um oceano de ferro e concreto, mesmo que nosso último encontro tenha sido tão distante, em termos de memória, a ponto de virar um retrato amarelado, elegível para esquecimento, visualizar a imagem do outro, apesar das nossas mudanças de carne e alma. Será que seria uma boa ideia se sonharmos forte e alto bastante, a ponto das nuvens das nossas fantasias se tocarem, tornarem-se tangíveis para nós dois, e podermos dar um passo nessa abstrata interseção para encontrarmos um ao outro? Aglutinação de carne. Quando nos beijamos, a carne de nossos lábios se desfia, se desfaz. Fios se abraçam e deitam uns sobre os outros. O calor do momento cauteriza, liga e combina. O resultado final não pode ser distinguido entre meu e o seu. Estamos ligados para dar continuidade a este ato que não tem data de validade. Compartilhamos o ar que nos mantém vivos, mantém nossos corações batendo, e trocamos pedaços gasosos íntimos que nos faz sermos nós mesmos. Nos aproximamos, nos combinamos, passamos a cheirar os mesmos odores e a ver as mesmas coisas. Vimos cada um dos nossos atos passados, os lindos que sempre lembramos, os feios que tentamos esquecer, o futuro que almejamos e os medos que nos assombram. Pele, músculo, osso, vísceras. O que é meu é nosso, e o que é seu é nosso, somente nosso. Nossas cabeças se uniram em um cérebro,
uma metade para cada um, e uma metade de cada, aglutinada. Nos beijamos em carne e em fluxo de dopamina. Nos ligamos em um ato, sem previsão de fim. Viramos um corpo, uma cabeça, um coração, uma carne. Descamar. Lembro nitidamente da época que minhas palavras tinham o mesmo gosto das suas, como se elas fossem mais suas do que minhas próprias palavras. Lembro nitidamente de ver tudo ao meu alcance, porém as coisas não tinham as cores que obtinham ao passar pelos filtros das minhas noções e percepções. Exclusiva minha, pelo contrário, elas tinham cores parecidas com aquelas pintadas com os filtros da sua noção de mundo. Tenho claras lembranças das sensações e experiências bombardeando minha pele, no entanto, não consegui senti-las. Era como se tocasse uma pele logo acima da minha, em íntimo contato com ela, impedindo minha comunicação com o meio externo. Me olhei no espelho e vi a escama que intermediava meu contato com o mundo ao redor. Falava o que ela falava, via o que ela via, sentia o que ela sentia, vivia de acordo com o que ela captava e interpretava da vida. Em dado momento, minha vontade de viver foi proporcional à minha crescente coragem. Fiz um movimento em desacordo com a escama e a furei. Fui seduzido pelo calor e pela umidade. Do lado de fora, rompi ainda mais a escama sobre mim mesmo. Tornei-me uma nova pessoa, independente de qualquer retenção e manipulação de estímulos. Olhei para trás, vi a escama caída no chão pálida, mole, desprovida de vitalidade. Observei aquela monstruosidade, enquanto eu ostentava vigor, evidente depois de se livrar da estrita relação de parasitismo. Para onde todos os olhares convergem. Opa, me desculpa, moça. Desde que você entrou no meu campo de visão, meus olhares sempre vão de encontro a você. Tento afastá-los de você, o máximo que posso, porém sempre que os lanço de volta aos ares, eles voltam para ti, como se fosse um centro de gravidade, atraindo toda e qualquer manifestação da minha atenção. A luz refletida pela sua composição é mais atraente que o espaço ao redor, sua força de singularidade. Puxa meus olhos para sua forma, distorce meus pensamentos, me faz pensar coisas boas e maravilhosas ao seu respeito. Me faz querer me apaixonar por você. Desperta em mim um ímpeto de dizer coisas bonitas sobre você. Provoca estranho magnetismo que me puxa sempre para perto de você. Mesmo sendo algo involuntário, é algo que me dá felicidade. Não requisitada, porém deliciosa, e quando chega a hora de nos separarmos, sinto constante tristeza, pois meu olhar se torna perdido, sem foco, sem propósito, sem rumo, sem algo interessante o bastante para lhe capturar. Encapsular. Sou visitante e espectador de bonito momento. Uma luz que pisca brevemente, rapidamente, delicadamente no espaço sideral da minha memória. Luz de uma estrela, me aquece, esclarece caminho. Me apetece felicidade, tece juventude em jovem idade, retorna a mim quando recorro à prece em momento de sujidade. Desejo em capturar, reter e guardar, para um outro momento, relembrar e reobservar, quando a saudade me atacar, do presente arrancar, registrar esse amontoado de reflexos de luz, que tanto me alegra, revisitá-lo em outro momento, principalmente naqueles em que os olhos para os lados e vejo somente as trevas. No instante em que todos vão embora, tiro do bolso uma esfera de vidro, transparente, carente de conteúdo translúcida e lustra. Abro um buraco com o dedo, uma camada de pele da realidade se desloca, se desprende, se dobra por inteira, apenas para caber na esfera momento impresso em luz, disponível especialmente para mim. Olho para ele e posso reviver tudo, com extrema precisão e riqueza de detalhes. Soluço sumiço. Sinceramente, não sei como a conheci. A cada soluço, não solicitado, presenciava um sumiço, sem rebuliço, um leque de ferramentas para sumir. É um canivete suíço. Sai pelos buracos, de queijo suíço. O povo, antes ciente disso, torna-se omisso. Quem disse isso? Seu esquecimento é evidente neste cortiço. Comigo deixou de andar, de mão dada, parou de ser lembrada. Quando volta a ser notada, usa do seu chique vocabulário para falar sobre como foi maltratada pelas ideias em sua cabeça, mal cuidada, ou às vezes nem usa de desculpas para explicar o sumiço de sua cara mal lavada.
súplica pelo meu não desistir, que amor por ela ainda devo nutrir. Que apesar do seu sumiço supostamente ser um produto de um tempo submetido a um mal gerir, sua intenção não é a de me ferir. Minha querida, você já chegou longe demais ao submeter minha paciência a esse abuso. Se o seu problema é mesmo esse soluço, enche um copo e dessa água, faça uso. Caso venha com desculpa, então da sua memória passarei a fazer desuso. Tirarei vestígio do seu mal fuso. Ao perguntarem de você, brincarei, direi que estou confuso. Quando a vir pela passarela, ficarei de bruços. Jardim de pessoas. Todo dia eu olho pela janela. Vejo as pessoas que habitam o meu jardim. Entro no jardim para regar as pessoas com palavras, sejam elas de esperança, genuínos elogios e até mesmo aquelas reluzentes e douradas, embebidas de amor. Deixo adubo para elas, em forma de estímulos para crescimento, um conselho, uma ajuda, um suporte, tudo para que sejam um pouco maiores a cada dia. Deixo-as ficarem expostas ao sol, à luz que a permite ser quem verdadeiramente são, que possam olhar para si mesmo, sem julgamento, e com aceitação própria. Uma luz que auxilia na fotossíntese dela, o produto dela, amor próprio. Tudo isso combinado resulta na liberação do perfume de suas pétalas e folhas. Cada pessoa tem um perfume único, característico e especial. Aparecem, no entanto, criaturas daninhas e pessoas mal cheirosas, roubando todo o alimento e substrato das outras. De longe, parecem ser fixas, porém nada que uma extração manual não resolva. Inclusive, elas são mais fáceis de remover do que qualquer pessoa benquista no meu jardim, pois suas raízes são fracas e não se fixam em nada. Olho para o outro lado da rua e vejo a vizinha da frente, triste por ter um jardim acabado. Poucas pessoas com aparência podre e mal cuidada. Estariam elas sendo submetidas à falta de palavras regadas, à ausência de adubo, de estímulo, filtragem de luz solar? Não satisfeita, ela passa no meu jardim, vez ou outra, e pega uma das pessoas para colocar em seu próprio jardim. Ela se pergunta se eu tenho sorte, ou se minha terra é abençoada. Entretanto, não é difícil observar a falta de cuidado dela com as pessoas, que a resposta se torna clara.